Olá, pessoal. Ainda bem que eu recuperei minha voz, né? Vocês sabem que com esse processo do câncer que me acomete, que é o câncer no fígado, mas afetou minha voz, estava horrível, fiquei frustrado porque deixei de gravar muitos recados que eu gosto durante bastante tempo, mas agora melhorou bem, já dá para gravar. Porque eu, ambientalista João das Águas, primeiro professor de canoagem do Paraná, que comecei aqui no Yacht Clube de Londrina em 1990, que era um clube de remo, e daí eu tive a ideia de fazer um barco a remo que também fosse um caiaque. Fiz o mais versátil barco do mundo, do meu ponto de vista, o maior invento da história da náutica. Olha só, eu tenho que ter um certo respeito à inteligência das pessoas, né? a, a possibilidade das pessoas pesquisarem na internet e ver que eu não posso fazer uma afirmação se ela não for coerente. Então, quando eu digo fiz o mais versátil barco do mundo, isso é fato, isso não se discute. Tem algo nem parecido. Eu não. E eu acho também, tem que ter certo cuidado, mas que é o maior evento da história da náutica. Porque eu criei uma nova concepção de náutica. Mas por que tudo isso? Por que começou essa história? Quando eu comecei a dar aula no Yacht Clube de Londrina em 1990, depois de fazer um curso lá na USP, lá na Raia Olímpica, junto com algumas pessoas, o iate já era um clube de remo. Tava ali meio quebrado, meio, né, pouca gente, mas eu comecei com canoagem. Mas eu sempre gostei do movimento do remo. O remo é considerado, junto com a natação, um dos esportes mais completos que existe. Então eu, pessoalmente, queria fazer um barco que fosse um caiaque, que eu era professor de canoagem, caiaque, e um barco a remo. Meu amigo, 30 anos depois, que ainda está em construção, agora estou no finalmente. Não na ideia, a ideia já está pronta há muitos anos. Em 2005, veja bem, eu estou falando de 1990. Em 95, por aí, veio o pessoal da seleção brasileira para cá, com gente técnico da seleção brasileira, de Suave Chupski, 2 vezes no Guinness, várias Olimpíadas, atletas que já viajaram o mundo inteiro e falaram na época: olha, João, você fez o barco do futuro. Mas na verdade, o grande invento, a grande revolução aconteceu em 2005, quando eu trouxe o barco para minha casa. Olha só, quase 15 anos depois, hein? Que eu idealizei, que eu fiz o barco, o protótipo. E aí que eu, no sentido de como levá-lo, como transportá-lo, eu resolvi partir o barco no meio. Foi a partir daí que se cria novas combinações. E aí realmente eu fiz o mais versátil barco do mundo. Porque a minha preocupação, estava brincando, é que alguém poderia ter pego a minha ideia original, que já era incrível, cheia de recursos e já era o mais versátil, e esse sim ter cortado ao meio, e aí esse cara poderia ter o título de dizer que fez o mais versátil barco do mundo. E não dá para fazer outro. Não tem como o cara fazer outro. Ele pode pegar a minha ideia, que ela é aberta, inclusive, e aperfeiçoar, fazer mais um modelo tal. Mas o conjunto realmente é algo espetacular, né? Você imagina, hoje você pode comprar um caiaque. Ou você quer montar uma estrutura numa pequena cidade, uma prefeitura, e ela vai lá, tem que comprar um modelo de caiaque. Igual o pessoal faz aí, por exemplo, em caiaques de aluguel, stand-up. Você comprou aquele modelo. Você vai ficar a vida inteira com aquilo ali. Normalmente tem que ser estável para não virar, né? E aí você fica carregando um navio nas costas. O que eu fiz, não. Eu fiz um barco cientificamente planejado por um leigo, né, que não entende nada, entre aspas, de náutica, mas que entende porque trabalha trabalhou, né, muitos anos, fundei a escola do Yacht Clube lá, que é um dos clubes brasileiros que mais diversidade de barco tem. Às vezes só tem um, como o Oceânico Duplo, mas tem. Com isso você consegue
ter uma visão, um barco de corredeira, caiaque polo, caiaque olímpico, K1, K2, C1, C2, infláveis, rafting. Então, com isso, sua cabeça abre para conhecer hidrodinâmica e aí você então poder bolar. E lógico, tem que ter tempo e tem que ter dedicação. Faz 30 anos, amigo. Então, eu realmente, o que, que eu imaginava e sempre imaginei, por que, que o Brasil, com tantos lagos e rios, você tem tão pouca gente praticando esportes náuticos, não motorizados de preferência, né? Não aqueles jet ski potentíssimos, que em lagos como o Lago Igapó arrebenta o lago, né? Arrebenta o lago, porque revolve o fundo, o lago fica turvo, fica sujo, entendeu? E que ninguém faz nada, né? E que, por sua vez, promove medo e problemas para os outros, inclusive crianças pilotando, enquanto o cidadão toma sua cervejinha, vendo seu filhote de 10 anos detonando no jet ski. Né? Isso, infelizmente, é um problema grave que a gente espera que a prefeitura intervenha nisso aí. Porque cada dia está cheio de barco, está provocando transtorno e medo aos praticantes. Lá tem gente, atletas olímpicos. Lá você já está impedido de fazer uma raia olímpica, porque se fizer com aquele monte de boia de uma raia olímpica no Igapó, os jet skis e as lanchas vão arrebentar tudo. Ou seja, meia dúzia de cara rico com veículos poluentes e que degradam o lago está impedindo concretamente o crescimento dos esportes náuticos ecológicos e não motorizados. Ponto. Tenho fotos e vídeos, documentos e argumentos para isso. Eu espero que os vereadores acordem, que as autoridades acordem, que a gente faça uma regulamentação náutica de uso do lago. Mas vamos voltar. Por que eu idealizei esse barco? Porque as pessoas têm medo de remar em caiaques e etc. Então, quando ela vê o catamarão, um barco com 2 metros de largura, é impossível remar. Então, isso diminui o medo. Porque é um barco barato, porque é um barco de múltiplas funções. Os barcos de pesca, eles, como é que se diz, explodiram a quantidade de barcos de pesca. São milhares e milhares no Brasil. Né? Então significa que tem campo. O meu barco é um excelente barco de pesca em uma das versões. Né? Mas e a canoagem olímpica? E o caiaque que o nosso amigo Queiroz, Isaquias Queiroz, ganhou lá a Olimpíada, várias medalhas de ouro, que é uma canoa canadense olímpica. Você já viu alguém ter uma canoa canadense olímpica em casa? Porque além de extremamente difícil, é caro e pouco uso, pois o meu barco é uma canoa. E um barco a remo? Quem tem barco a remo em casa? O meu barco é um excelente barco a remo. Né? E o preço? 20% de um remo original. Para você ter uma ideia, o conjunto que envolve 2 remos, mais o carrinho e etc., deve custar um pouco mais da metade do preço de um remo do barco a remo. Mas e o caiaque individual, o caiaque duplo? Ou seja, gente, o que eu desenvolvi é algo que pode, primeiro, promover o crescimento esportivo das atividades náuticas. Porque você pode fazer dezenas de provas. Eu falei um barco que você pode montar de diferentes formas e fazer dezenas de provas. Com isso você tem provas oficiais de um barco escola, no mínimo da versão original. Mas mais do que isso, atividades náuticas populares para o povo. Porque o cara pode trazer o barquinho de casa numa bicicleta, dentro de um carro, em cima de um carro que ele desemenda no meio, ele fica fácil o transporte. O cara pode comprar 12 barquinhos desses, chegar numa pequena cidade, explorar, fazer prova, fazer campeonatos diversos, fazer atividade, passeios de diversos tipos com família. Porque se você pescar, você pode pôr o motor. Porque se você comprar 4 barcos, permite levar 8 adultos, porque ele emenda. Então é uma revolução. Né? Para mim é um orgulho, mas o objetivo não é esse. Eu não fiz com o objetivo de fazer um mais versátil, não. Isso foi acontecendo. E é uma embarcação inteligente, é o Lego da náutica. É uma revolução. Como eu disse, eu não fiz um novo modelo.
Eu criei uma nova concepção de náutica, uma nova era na náutica. Isso é muito importante. No Brasil, feito em Londrina, no Yacht Club. Então isso promove o turismo em dezenas de lugares, em diferentes situações. Isso promove o esporte enormemente. Atividades de trabalho, pesca e de limpezas de lago e etc. Também dá para fazer, resguardar as proporções, é claro. Né? Então, essa possibilidade de múltiplos usos, isso torna o invento algo espetacular, algo de extremo interesse público das autoridades. Eu já propus ao pessoal da Fundação de Esporte que regulamente. Eu espero que o Estado do Paraná regulamente ajude a implementar. Eu espero que o governo federal ajude. Nós temos lá o Sebastião Quatrin, que foi o grande atleta brasileiro de velocidade. Está lá no Comitê Olímpico, é um dos que conhece o barco, viu na origem. O Sebastião Quatrin chama o barco de Bombril. Você lembra o Bombril? Serve para meio de utilidade. Então, mas a gente quer que tudo isso ocorra para o bem do Brasil. Mas o objetivo final é trazer gente para as atividades náuticas, para os rios e para os lagos, para que quanto mais gente use, mais interesse se tenha pela preservação das águas. A gente está vendo uma crise que nós estamos no Brasil com relação à água. Olha, o Brasil, o país das águas, a poluição dos lagos. Então, uma estratégia de envolver pessoas é fazer atividades náuticas possíveis, gostosas, que você fique horas. Eu não estou falando de um caiaque ou de um barco a remo que você vai remar e meia hora, uma hora depois está com as costas. Oh, não, estou falando de um negócio, uma poltrona náutica, que você escolhe a versão. É sentada sobre um bloco de espuma, recostada em outro, que você fica horas. Com absoluta segurança, total segurança, sabendo que é impossível virar. Impossível se você tiver na versão catamarã. E isso tira o medo, então a inclusão, onde o idoso pode praticar, porque é leve, você escolhe a versão. A pessoa deficiente, a pessoa que está debilitada, passa horas curtindo um lago, curtindo um rio. Então essa possibilidade de inclusão ela é real. Nada tem essa capacidade, nem um barco, nem de brincadeira, nem de perto, quanto o barco múltiplo, o barco multiuso, né, do João das Águas. Que orgulho, hein? Então, mas e daí? Daí é o seguinte, meu amigo, em 1990, quando eu conversei com a Patrulha das Águas e depois fundamos a Federação Paranaense de Canoagem, a Confederação Brasileira de Canoagem estava nascendo. A confederação agora teve problemas sérios aí, até porque aquela história do bingo lá atrás, acabaram repassando recursos, aí as empresas não pagaram, a confederação está numa situação complicadíssima, né? E é um momento propício para a gente reforçar a canoagem. No momento que a gente ganha mais medalhas na Olimpíada, na Paralimpíada, inclusive gente de Londrina, que é um cara que curte e divulga o barco, o Giovanni, né? Ele, como é que se diz, medalha de prata na Olimpíada, né? O Igor Tofalini, o outro que curte, que já fez vários vídeos do barco, campeão mundial em Portugal, campeão brasileiro, sul-americano e etc. Então, nós já temos gente qualificada usando. O que a gente quer? Expandir. Mas não vamos expandir da mesma forma, criando federações e tal, porque isso precisa acontecer. Nós precisamos ter um calendário de competições, nós precisamos ter um calendário de passeios, igual o americano tem, igual o canadense, o australiano. Nós estamos cheios de represa, um monte de idoso, um monte de gente com tempo às vezes, e esse barco possibilita essa enormidade de combinações e usos, para que realmente ele seja um instrumento de popularização da náutica, de envolvimento das pessoas. Então nós queremos criar uma forma de organizar a expansão e desenvolvimento desse barco. Veja bem, pessoal da imprensa, pessoal dos governos, nos diferentes níveis. Pelas bacias hidrográficas, porque tecnicamente tudo deve ser feito assim. A gestão do território do Brasil, dos estados, das cidades, deve ser pelas bacias e microbacias.
Londrina tem 84 rios na área urbana. Cada riacho é uma microbacia. Você tem que cuidar dali, da limpeza, da varrição do filtro no bueiro. Senão você não vai preservar aquele rio. E o conjunto disso, que faz parte da bacia do Tibagi, que é o maior afluente do Paranapanema, que é o maior afluente do Paraná. Então olha a bacia do Paraná. Quem tem essa noção de bacia, saber que nós estamos na mesma bacia hidrográfica do Rio Paraná, que inclui São Paulo, inclui Goiânia, inclui Brasília, inclui cidades de Minas Gerais. Você imagina o tamanho disso. Então a gente precisa dessa noção. Então a ideia é criar Federação da Bacia do Paraná, Federação da Bacia de São Francisco, para que essa prática e esse raciocínio pelas águas e para a preservação das águas seja praticado já desde o começo. Ou seja, nós fizemos o mais versátil barco do mundo para promover a inclusão de diversas formas, o baixo custo, a diversidade de competições e pretendemos organizar no formato das bacias hidrográficas brasileiras, né? Então você tem tipo uma espécie de confederação que cuida de tudo e aí você tem torneios de pesca, você tem o passeio nas represas, nos rios, competições. Então você organizar o desenvolvimento do barco múltiplo mais versátil do mundo de forma técnica, já pelas bacias e microbacias hidrográficas. Se você que está vendo esse vídeo, da imprensa, de governo, cidadão, entender e quiser curtir, ter prazer e ao mesmo tempo divulgar nessa ideia que pode ajudar muito o Brasil, mas muito, na geração de emprego, no turismo, no lazer, no esporte, na saúde e na conservação das águas urbanas, com o objetivo que nós fundamos a Patrulha das Águas lá em 1990, que é exatamente esse conceito. Associação Londrinense de Canoagem Ecológica. Hoje nós temos um nome pouco diferente, continua a Patrulha das Águas, mas é a Associação de Ecoesportes, esqueci o nome, a razão social, já eu lembro. Mas é a Patrulha das Águas, a gente quer ver isso espalhado pelo Brasil. A gente quer as pessoas remando, as pessoas curtindo, e qual é a importância de se fazer isso através de um barco? Porque a maioria dos rios e lagos brasileiros, a absoluta maioria, eles não têm qualidade para a chamada recreação de contato primário, para nadar. E não vai ter, porque são lagos urbanos. O Igapó tem momento que lá na barragem a água está excelente, você pode nadar, eu mesmo nado lá. Tiver 15, 20 dias sem chover, etc. Tal. Mas você não pode garantir isso porque de repente choveu, sujou, polui tudo, transbordou um esgoto em algum ponto da bacia gigantesca, caiu, contaminou. Então não dá para garantir qualidade de águas urbanas em praticamente nenhum lugar do mundo para a pessoa nadar. Em bacias densamente povoadas, como é o caso de Londrina e tal. Mas nós precisamos, e aí os barcos entram. Que contato você tem com a água, com o remo? Nenhum. No caso do caiaque polo tem mais contato, mas as outras modalidades não tem contato. Então, tecnicamente, os barcos são indicados para isso. E no caso de Londrina, por exemplo, que é uma cidade com 250 quilômetros, 2,5 vezes o litoral do Paraná, de rios canoáveis, onde você pode andar de caiaque só dentro de Londrina. Só o Tibagi são 73 quilômetros. Agora você imagina o tamanho desse recurso nas cidades brasileiras. Maringá tem lago e tem rio Pirapó, tudo quanto é lugar, Curitiba, Foz do Iguaçu, União da Vitória. Então é gigantesco a quantidade e ninguém remando, ninguém praticando atividade. Então o objetivo é ir no cerne. Então nos ajude nessa ideia. Como eu disse, gestor, imprensa, olha, ambientalista, Patrulha das Águas, quer desenvolver a náutica no Brasil, visando a conservação das águas, conservação dos rios, através do mais versátil barco do mundo, que é o mais inclusivo e é o que permite mais combinações e usos. É um dos mais baratos também, se você considerar a quantidade de possibilidade, ele é insignificante o custo, que ele tem o preço de um caiaque comum. Só que você compra dois, por exemplo, que é o ideal para fazer as combinações mínimas, você tem uma frota com mais de 40 tipos de barco e combinação disso. Você já imaginou isso?
Você já imaginou você comprar 2 barquinhos, igual se compra 2 caiaques, você poder dizer, nossa, o que que eu quero? Tenho amigos, vamos lá, vou fazer isso, vamos fazer isso. Ah, hoje eu quero remo, hoje eu quero pedal, hoje eu quero vela. Ah, eu quero dormir dentro do barco. Então, eu quero pescar. Então, meu amigo, dedicação, 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 dedicação. E ter absoluta certeza. O que nós fizemos em Londrina entra na história mundial da náutica. Não estou falando isso para me elogiar, não. É fato. Eu sou técnico, fundei a federação, primeiro professor do Paraná. Estou disposto a argumentar com quem discordar e, logicamente, aprender. De repente, eu estou errado. Né? É algo espetacular o que nós fizemos aqui. Então, de qualquer forma, ajude, ajude. Ajude que você. Ajude remando, ajude conhecendo, ajude divulgando. Como eu falei, gente da imprensa, pessoal dos órgãos públicos, das prefeituras, implementem isso. Isso dá viabilidade econômica na aplicação de uma estrutura náutica. Porque imagina, você vai numa pequena cidade montar um clube náutico. Que barco você vai comprar? K1 Olímpico? E os campeonatos? E o custo? E quem vai usar o K1 Olímpico? Importante, eu não estou dizendo que não se compre caiaque polo. Então você compra o barco múltiplo, o barco multiuso, esse que nós estamos fazendo pela uma instituição sem fins lucrativos, que a gente quer que todo mundo copie. Olha só, eu dedico a minha vida 30 anos e digo copie o meu barco. É o contrário. Mas João das Águas você não vai patentear. Não, já patenteei na medida em que eu divulgo. Copie, porque quanto mais gente, mais fábrica tiver, mais possibilidade dele crescer, mais possibilidade das pessoas desenvolver, utilizar os lagos e os rios e ajudar na sua conservação. Só isso. É exatamente o raciocínio contrário. Nossa, mas você fez esse barco, você vai ficar rico. Você fala, não, contrário. Copie essa coisa. Se nós vamos vender as formas, para você ter uma ideia. Essa que é a ideia. Quem quiser comprar a forma futuramente, né? Agora, o que a gente quer é uma espécie de um pequeno royalty, mas principalmente está organizado, está ligado num calendário. Organizado pelas grandes bacias hidrográficas brasileiras, bacia da Amazônia, bacia do Tocantins, bacia do São Francisco, bacia do Paraná, de forma técnica, inteligente, científica, promovendo a inclusão dos pobres, dos idosos, de todo mundo, pelo fato de que essa multiplicidade de barco viabiliza, de usos viabiliza e aumenta a possibilidade de você gostar. Quer dizer, você não gosta do caiaque, mas você gosta do remo, ou você quer para pescar. Então, essa possibilidade de agradar os famosos gregos e troianos é um grande diferencial, é um grande invento, é uma verdadeira revolução na náutica local, estadual, brasileira e mundial. O que nós fizemos aqui não tem precedente, não foi aperfeiçoado, modificado, não foi reinventado. Pelo esforço e pela sagacidade e pelo empenho. Beleza? Entenderam, pessoal? Tá dado o recado? Tá dado o recado à imprensa? É incrível como um invento dessa magnitude o pessoal da imprensa não acordou. E a possibilidade da contribuição para o Brasil não acordou. Você tem grandes emissoras aqui em Londrina que nunca fez uma reportagem. Eu já liguei para o seu jornalista N vezes. Olha, não, mas João, esse barco já foi muito divulgado. Como? Você não fez uma matéria. E assim vai, quer dizer, o que você tem que abrir a cabeça das pessoas para mostrar o tamanho. Quer questionar? Questiona. Chama o especialista, o Miclin que veio aqui. É o bambambam da náutica brasileira. Quando eu mostrei para ele uma montagem do barco, ele falou, nossa, que coisa incrível. Ficou espantado. É verdade. Né? Eu tenho uma foto lá, entre lá no site. Entre lá no site que você vai ver detalhes e tudo isso que eu estou te falando. Agora eu terminei a versão pedal. Semana que vem eu termino a versão remo. Mas já o novo remo, hein? Uma revolução também. Uma coisa espetacular. E aí nós vamos ter, meu amigo, um barco que se transforma em mais de 80 diferentes tipos de barco e combinação de uso. E que você vai comprar começando mais barato que um caiaque.
E aí depois você vai comprando os acessórios de acordo com o que tiver na sua cabeça e a prática que você quiser. Quer ir em família, em dois, em três, em quatro, criança, quer remo, quer caiaque, quer pedalar, quer vento, vela. Algo espetacular. Único no mundo, que transforma, que revoluciona a náutica, foi feito aqui em Londrina, está à sua disposição. Forte abraço, muito obrigado.